Olá pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite, bom dia, né? Dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Eu espero que todos vocês estejam bem aí, que esteja todo mundo se cuidando aí para não pegar a Covid-19. Que se tiver que estar saindo na rua, estejam tomando cuidado de lavar a mão, de passar um álcool em gel aí, que esteja todo mundo bem. Bom, para a gente dar continuidade no nosso cursinho de CAD SketchUp, na disciplina de Informática Aplicada 1, hoje a gente começa a lidar mais com SketchUp. Então, o objetivo da aula de hoje é trabalhar um pouco mais interface, trabalhar um pouco mais método, como que o SketchUp funciona, qual que é a carona de trabalho dele, para que a gente consiga fazer algumas modelagens um pouquinho mais legais. A ideia do SketchUp, diferente do CAD, é proporcionar para vocês uma ferramenta de maquete 3D. Então, a ideia é usar o SketchUp como ferramenta para aumentar a capacidade de vocês de pensar o espaço e de pensar as maneiras como esse espaço pode ser trabalhado. O SketchUp é uma ferramenta simples, tem gente que acha, inclusive, até que ele é um pouco mais simples que o próprio AutoCAD, mas a gente vai tentar lidar com ele aqui de uma maneira até intermediária entre os dois. O que isso significa? Que a gente não vai chegar no nível tão avançado, a gente vai aprender a modelar, vou lidar até com topografia com vocês, lidar com algumas coisas que vocês vão usar durante o curso da vida profissional de vocês, vamos lidar um pouquinho com render, mas a gente vai tentar focar mais na questão arquitetônica e na questão de construção civil. Eu vou trabalhar aqui com o 16, mas vocês podem trabalhar com 17, 18 ou 19, ou mesmo 20, porque é muito parecido, tá? Eles são muito parecidos. Uma ou outra coisinha muda de lugar só, mas nada que vocês não vão conseguir acompanhar com o que eu vou mostrar aqui para vocês. Se vocês precisarem instalar, tem no meu site, no info. Vou até deixar anotado aqui. Tem lá no bds.org/programas. Se você precisar, é só você entrar lá. Vai ter uma pastinha com SketchUp que vocês podem baixar. E se alguém tiver alguma dificuldade para instalar, assiste aquele vídeo que eu deixei pinado no começo aqui dessa disciplina lá em cima, aqui no Moodle, ou manda uma mensagem para mim que eu ajudo vocês. Bom, basicamente, então, hoje a gente começa a trabalhar com SketchUp. Vou dar uma introduzida para vocês na interface dele, como que ele funciona, qual que é a carona dele, e ver se a gente já começa a fazer algum tipo de desenho. A intenção hoje é que vocês conheçam a interface e façam desenhos sem muito dimensional, fazer um negócio um pouco mais livre para se habituar com o método de desenho dele, que é o método de modelagem por face. Aí a partir da semana que vem, das próximas aulas, a gente começa a trabalhar com um negócio um pouquinho mais avançado aí, com medida e por aí vai. Bom, uma vez que você instala o SketchUp, ele tem esse ícone, você pode buscar ele aqui no menu iniciar como SketchUp, abrir ele, aí ele vai abrir para vocês essa interface aqui. Essa aqui é a janela inicial do SketchUp, tá? Ela é muito parecida a todas as versões. Ela tem uma abinha de aprender com alguns vídeos dele. Tem licença se você pagou tudo ok. Tem um modelinho para você poder abrir, tá? Esse modelinho aqui é o modelo inicial para você poder trabalhar o teu desenho no SketchUp. Ao contrário do AutoCAD, que você meio que pode desenhar de forma meio que indiscriminada e tal, tipo centímetro ou metro ou milímetro lá e começar a desenhar na unidade que você quer. Aqui no SketchUp não funciona tanto assim. Aqui eu preciso meio que escolher antes de começar a fazer um desenho qual unidade de medida eu vou trabalhar e como que eu vou trabalhar com esse desenho. Isso significa o quê? Que eu vou escolher o tipo de ambiente e qual unidade que eu vou usar. Por padrão, aqui em cima ele começa com duas básicas, que é metro e polegada, modelo simples, que normalmente a gente usa para trabalhar com qualquer tipo de desenho no SketchUp. E conforme você vai descendo aqui, ó, você vai encontrando outros métodos de trabalho. Projeto arquitetônico, pés polegada, milímetro e metro. Em teoria, o modelo simples e o modelo arquitetônico meio que são parecidos, não mudam as ferramentas. Mas muda o que? Muda o que a gente vai ver lá na frente, que o SketchUp chama de estilo. O estilo é a forma como você vê o 3D do desenho. Então,
Aqui a gente meio que muda um pouco essas questões de estilo e facilita um pouco visualizar algumas coisas de desenho de forma específica. Ele tem vários ambientes, né? Ele tem um ambiente simples, ele tem o que ele chama de documentação da construção, que é uma tentativa da Trimble de começar a lidar com BIM, mas bem muito porcamente. Urbanismo, que você consegue ver um horizonte um pouco maior, paisagismo, marcearia, design e mesmo impressão 3D. Basicamente, quando você está falando de design ou sei lá, marcearia, a gente está falando de possibilidade de fazer desenho em milímetros. No caso aqui de construção civil e arquitetura, a gente vai acabar lidando com metros ou, eventualmente, se você descer mais aqui, você vai encontrar... nessa condição aqui a gente não vai ter centímetros, a gente vai ter só milímetros mesmo. Mas você vai estar trabalhando com esse tipo de unidade de medida aqui. Na dúvida, não sei, Albano, onde que eu vou começar. Puta, começo aqui pelo modelo simples, que vai legal. Modelo simples o quê? Metros. Então eu venho modelo simples metros, mando começar a usar o SketchUp e ele vai abrir para vocês a interface de desenho. Se é a primeira vez que você está abrindo o SketchUp, ele vai aparecer uma tela para vocês muito parecida com a que está mostrando aqui para mim, tá? Tem esse personagemzinho aqui no meio do caminho, que é a Lisane, onde vocês podem ir mudando, toda versão tem um novo, e ela é uma escala humana. Então, se você eventualmente optar por não fazer desenho com dimensional, mas fazer desenho de forma livre, ela pode te dar um parâmetro bom de desenho para você poder acertar mais ou menos a escala do que você vai fazer. Hoje, nessa primeira aula, a gente meio que vai lidar assim. Mas na prática mesmo, no final das contas, a gente acaba fazendo o que? A gente acaba desenhando com medida. Porque você pode, inclusive, tirar do 3D que você está fazendo do SketchUp um desenho executivo. Eu costumo reforçar bastante o seguinte. Eu sou muito mais adepto de você trabalhar com software BIM. Ou tipo um Revit, ou até, na pior das hipóteses, um ArchiCAD. Eu não sou muito fã do SketchUp por ele ser um software que deixa muito a desejar em algumas coisas. Mas assim, independentemente de como for, é importante que vocês aprendam ele, porque o mercado aqui da região de Sorocaba, até mesmo São Paulo, não diria o Brasil inteiro, mas aqui os arquitetos usam bastante ele. Então é importante que vocês conheçam bem essa ferramenta, pelo menos para poder entrar no mercado de trabalho e eventualmente no futuro, tendo o próprio escritório de vocês conseguirem trabalhar com as ferramentas que vocês acharem mais apropriadas. No caso aqui, eu vou tentar trabalhar mais fortemente com vocês as ferramentas SketchUp e os conceitos de modelagem 3D para criar uma maquete digital boa, que é uma maquete digital que vai te permitir entender melhor o espaço. Aí isso lá para frente você consegue transcrever para o software que você quiser. Bom, começando aqui então, pensando no SketchUp, eu tenho essa área de trabalho aqui do modelo simples, que é uma área de trabalho infinita. Eu consigo desenhar o que eu quiser nela, tá? Ele tem esses três eixos, o azul, o verde e o vermelho, que indicam pra gente o espaço tridimensional, ou seja, eu estou trabalhando com uma maquete 3D. Já com a Lisane aqui, a gente consegue meio que experimentando algumas coisinhas. Vocês começam a perceber, por exemplo, que a rodinha do mouse, o scroll, quando você empurra para frente ele aumenta o zoom, quando você puxa para trás ele diminui o zoom. E que se você clicar e segurar a rodinha, você consegue fazer o que a gente chama de orbit. Quer dizer, eu consigo enxergar o objeto em todos os eixos dele. Tudo bem? A gente vai fazer bastante isso hoje. E que se você apertar o shift e ficar segurando, e apertar a rodinha do mouse e puxar, ele faz o panorâmico, ou seja, eu consigo usar a mãozinha para poder manusear o desenho. Então, basicamente, rotacionando ele com Orbit, segurando a rodinha do mouse, Shift rodinha, ou empurrar e puxar a rodinha, você consegue manusear o desenho inteiro. Tudo bem? Bom, esse é um espaço infinito e basicamente a ideia é qual? Eu vou usar algumas ferramentas de desenho para fazer um desenho 2D e eu vou converter esse desenho 2D num objeto 3D usando algumas ferramentas de 3D. O processo é bastante simples, sem muita dificuldade. Cabe a vocês daí experimentar e executar alguns desenhos. Essa semana eu vou pedir para vocês
Um desenho simples, sem medida e tal, uma prova disso, de execução, que é, vocês vão fazer um desenho 3D, vão bater uma foto e vão me mandar, usando do jeito que eu ensinar aqui para vocês. Super simples, sem dificuldade nenhuma, só para ver se todo mundo está conseguindo modelar. E vocês vão ver, é bastante simples mesmo. Bom, ele mostra primeiro para a gente essas ferramentas. A gente não vai usar só essas, a gente vai usar algumas outras. Então é legal que a gente já puxe 2 barrinhas de ferramenta logo no começo. Então, antes da gente fazer qualquer desenho, vem aqui em cima em visualizar. Vem aqui em... Opa, deixa eu ver se consigo dar zoom. Aqui. Visualizar. Aí dentro de visualizar você vai pegar barras de ferramentas e ele vai abrir para vocês as barras de ferramentas que você pode carregar. Deixa o conjunto grande de ferramentas ligado por enquanto. Aí a gente vai ativar essa aqui de exibições e vai aparecer essas casinhas aqui em cima para vocês. E vocês vão ativar, deixar ativo a de medidas, tá? A gente vai deixar ativo por enquanto, mas hoje a gente não vai usar. Pode ser que o seu desativado esteja aparecendo aqui para vocês, no canto inferior direito ou qualquer outro lugar. Não tem problema, se estiver aparecendo pode deixar ativo sem problema nenhum, daí não precisa ligar. Se não estiver aparecendo, ativa aqui. Puxou isso, só fechar aqui e a gente está pronto para desenhar. Para desenhar, a gente pode até deletar a Lisane aqui, é só clicar nela e deletar. E a gente pode começar a fazer alguns desenhos do SketchUp. Basicamente, o processo de desenhar no SketchUp envolve o seguinte. Eu vou trabalhar com a ideia de criar um desenho 2D e a partir de um desenho 2D eu vou criar um desenho 3D. Simples, sem nenhuma dificuldade. Então a ideia é mais ou menos a seguinte, olha só. Primeiro, que eu tenho que entender que esse espaço ele é infinito. E por ser infinito, eu tenho que tomar muito cuidado de não ficar desenhando uma coisa aqui no canto, outra coisa aqui. É igual o CAD. Tenta se concentrar sempre desenhando no mesmo ponto, tá? A casinha vai ajudar a gente aqui em cima, as exibições, a enxergar o que a gente quer, tá? Só para vocês entenderem, vou fazer um desenhozinho aqui, só para ficar claro para vocês poderem entender. Não esquenta a cabeça, eu vou ensinar para vocês a mexer tranquilo com essas ferramentas aqui. Mas eu tenho aqui, ó, como se fosse um prisma, e esse prisma ele tem um furo, tá? Vou até fazer um outro furinho aqui em cima, só para vocês entenderem bem. Pronto, ó, outro furinho. Essa casinha que está aqui em cima, essas casinhas, exibições, elas vão mostrar as vistas para mim como se fosse num desenho técnico. Desculpa a tosse. Então, por exemplo, a primeira casinha ela mostra uma visão isométrica do meu desenho. A segunda casinha ela mostra uma vista de cima. A terceira de frente. Aqui a vista direita, a vista traseira e a vista esquerda. Então repara que eu consigo enxergar todas as vistas do meu desenho como se fosse um 2D. E na prática a ideia é mais ou menos essa. Eu vou desenhando um 2D e eu vou convertendo ele para 3D, pegando essas vistas daqui de cima. Bom, o que é importante que vocês saibam com relação a isso? Por padrão, o SketchUp ele deixa ligado o conceito de perspectiva. Se vocês repararem aqui, vocês vão ver que o furo ele começa num diâmetro e tem outro menorzinho lá no fundo. Por quê? Porque o SketchUp ele trabalha com perspectiva por padrão, que é a forma como a gente enxerga. Vocês devem lembrar isso de desenho técnico, que quando você faz um desenho, você faz a marcação, tá meio merda, mas vocês vão entender. Você faz a marcação de um ponto de fuga e puxa o desenho até aquele ponto de fuga. Para fazer o render e para poder apresentar projeto, a perspectiva ela é legal, mas para desenhar ela é meio ruim. Então, antes da gente fazer o desenho, e antes inclusive da gente poder escolher... Opa, deixa eu mostrar um negócio. Antes mesmo da gente poder escolher aqui as casinhas e as vistas para a gente poder desenhar, vocês têm de vir aqui em cima em câmera e mudar a projeção do SketchUp de perspectiva para projeção paralela. Então, clique em projeção paralela e vocês vão ver que ele vai ficar quadradão assim, tá? A vista paralela, ela, que é a perspectiva isométrica tradicional, ela faz com que a nossa visão do desenho seja basicamente uma visão de desenho técnico mesmo. Então, olha,
Quando eu olho a vista de cima, eu estou vendo aqui o desenho e eu estou vendo o círculo sem perspectiva. Estou vendo ele reto, seco. Isso é importante por quê? Porque para desenhar é mais fácil fazer em perspectiva. Eventualmente ele vai ficar voltando o desenho isométrico para vocês, mas vocês têm que ficar indo voltando em perspectiva. Tudo bem? Aliás, desculpa. Ele vai ficar voltando em perspectiva e vocês têm que ficar voltando em projeção paralela. Basicamente o processo então é o seguinte, ó. Entendendo esses conceitos que eu passei para vocês, é que eu vou pegar algumas destas ferramentas aqui de desenho, vou escolher na projeção paralela uma destas vistas aqui para poder começar a desenhar, vou pegar a ferramenta de desenho, vou desenhar e depois eu vou usar alguma dessas ferramentas aqui de 3D e converter esse desenho 2D no 3D, tá? E eu vou usar para fazer isso o conceito de faces e o conceito de linhas. Então, com a projeção paralela ligada, vocês podem experimentar isso aqui, ó. Pode colocar na vista de cima, por exemplo. Você só vai conseguir enxergar dois eixos, o eixo X e o eixo Z. Acho que aqui nesse caso vai ser mais eixo Y e X do que Z. E daí o que vocês vão fazer? Vocês vão poder pegar uma dessas ferramentas para poder fazer um desenho 2D. Como eu falei para vocês, eu não vou focar muito em medida hoje. A ideia é mais que vocês aprendam o conceito da ferramenta. Então, posso, por exemplo, pegar o retângulo, clicar em dois pontos, ele vai desenhar para mim um plano retangular. Mesma coisa para círculo, mesma coisa para polígono, ou ainda se eu pegar a ferramenta de linha e fizer um desenho. Repara que a linha ela fica preta até o momento que você fecha o desenho, ele transforma aquele desenho numa superfície. Isto aqui, se eu colocar no isométrico, ó, vocês vão conseguir perceber que são desenhos o quê? São desenhos 2D. Tá? Então a ideia sempre vai ser partir de um 2D. Então, por exemplo, eu vim aqui, partir de um 2D, pegando a vista de cima, com uma projeção paralela ligada, peguei uma dessas ferramentas e fiz o desenho. Sei lá, por exemplo, a ferramenta de mão livre. Posso fazer um desenho aqui e fechando ele cria um plano para mim. É sempre a partir de um 2D que eu vou criar um 3D no SketchUp. Então eu sempre vou partir disso para criar um 3D. Então a ideia é que eu venha aqui agora, pegue uma dessas ferramentas e crie 3D. A gente vai começar hoje com essa aqui, que é o puxar e empurrar, que é o push-pull, parece uma tortinha, uma setinha para cima. Se você clicar nesse objeto, clicar nessa ferramenta, e depois passar ela por cima de algum daqueles planos que você criou, você pode deixar até no isométrico. Até recomendo, não crie o 3D assim, crie o 3D no isométrico, fica mais fácil de ver. Eu posso passar o mouse por cima, posso clicar e puxar. Quando eu clico, puxo e clico de novo, ele cria um 3D para mim. E essa que é a grande manha que o SketchUp tem na hora de você criar um desenho 3D. A ideia é que você consiga, a partir de uma face, ou a partir de um plano, criar um outro desenho. Isso para o SketchUp é a base do desenho dele. Vou voltar aqui para a vista de cima, vou arrastar aqui e fazer um outro desenho para vocês entenderem uma outra coisa. Por exemplo, quando eu tenho dois retângulos. Se eu desenhar um retângulo em cima do outro, repara que as linhas que fazem a interseção de um retângulo para o outro, elas ficam mais clarazinhas. Isso acontece por quê? Porque o SketchUp, ele entende que quando você tem um conjunto fechado de linhas, dentro daquele conjunto fechado você tem um plano. Ó. Então cada plano desse aqui é separado um do outro. Mesmo que eu desenhe, por exemplo, um círculo aqui dentro, ó. Se ele tiver com as linhas fininhas e não escuras, significa que ele tem um plano fechado. A galera, desculpa, talvez vocês ouçam o barulho do caminhão do vizinho que chegou aí, tem uma caminhonete, aí faz um certo barulho, tá? Vou tentar falar um pouco mais alto para vocês entenderem. Então a ideia é que você tem esses planos separados de forma que você consiga trabalhar com eles de forma individual. Então eu conseguiria, por exemplo, se eu quisesse fazer a extrusão com puxar e empurrar, ó, só desse conjunto de faces, ou dessa aqui um pouco mais baixo, ou dessa aqui num sentido e dessa aqui em outro. Ó. Então o SketchUp, por ter essa separação de faces, ela facilita muito a nossa vida. E essa separação de faces, ela permite uma série de coisas. Por exemplo,
Vou dar Ctrl Z aqui para voltar. Se eu não quisesse ter esse círculo aqui, eu poderia vir, selecionar e deletar esse círculo. De forma que a hora que eu viesse no puxar, empurrar e puxasse, ele deixaria um furo pronto. Então, essa é a grande força que o SketchUp tem na hora de você fazer o desenho a partir de faces. Porque eu posso desenhar uma determinada face e usar o puxar e empurrar para criar o 3D a partir dela. Por exemplo, posso pegar aqui o retângulo e como ele desenha por faces, ele também desenha em faces. Posso passar o mouse aqui por cima e eu consigo desenhar nessa face aqui, por exemplo. De forma que eu consigo usar o puxar e empurrar e fazer um desenho aqui. A força do SketchUp nisso é tão grande que, partindo desse princípio, eu posso desenhar praticamente 90% de tudo que eu quero. Tudo que eu queira. Se eu desenhasse, por exemplo, um retângulo aqui em cima, viesse aqui com puxar e empurrar, eu poderia tanto puxar para fora, quanto, se eu clicasse nesse desenho, arrastasse ele até o outro canto, clicasse nessa face, ele faria para mim um furo. Porque ele entende que você vai fazer um rasgo daqui até aqui. Esse conceito é o conceito mais simples e mais importante que vocês precisam saber do SketchUp quando a gente trata de face, quando a gente trata de desenho de face. Eu posso desenhar em qualquer face, ó, de novo. E usando a ferramenta de puxar e empurrar, criar um 3D. Desde que essa face seja plana, eu consigo fazer um desenho. E com a face separada, se eu quiser, eu posso clicar, puxar de um nível para o outro e quando eu clico, ele faz um rasgo para mim. As faces, elas são livremente deletáveis, então eu consigo deletar elas, só que ele sobra depois para mim as linhas que compõem aquelas faces, que também são facilmente deletáveis. Ó. Então, se eu fosse fazer uma casa de forma livre, eu posso deletar todo mundo aqui, eu poderia partir do seguinte princípio. A partir do retângulo, desenhar as paredes internas da minha construção. Eu vou fazer de forma bem livre, só para vocês poderem entender. De forma que eu teria as paredes. Estas linhas intermediárias, como o SketchUp trabalha com o conceito de face, poderiam ser deletadas. Ó, só clicar em cima e deletar. Criando uma façona individual aqui, que eu poderia extrudar. E a partir de desenho nas faces, olha de novo, por exemplo, a abertura de porta, a abertura de janela, eu conseguiria, a partir desse tipo de desenho, criar a abertura de porta e a abertura de janela. Claro, no primeiro momento é super simples, sem sofisticação nenhuma, mas é mais para que vocês possam entender o desenho. Se na projeção paralela eventualmente acontecer isso, é simples, é só clicar nesse botão, que é o Zoom Extends, que eu vejo o desenho inteiro, e ele arruma o desenho para mim. Então, basicamente, a ideia é essa aqui. E partindo desse princípio, eu consigo desenhar qualquer coisa. Eu consigo, por exemplo, pegar aqui, vou fazer fora de proporção, tá? Fazer um retângulo, vir no puxar e empurrar, trazer para cá. Posso desenhar, por exemplo, uns pezinhos, se isso aqui fosse uma mesa. Posso esticar um dos pés. E olha uma das manhas que o SketchUp tem. Ele vai guardando na memória os processos. Se, por exemplo, eu estiquei isso aqui, dando um duplo clique aqui, ó, nesse retângulo, ele vai extrudar com o mesmo tamanho que tem aqui. Desde que eu esteja puxar e empurrar ligado. Olha só, posso partir desse princípio e fazer o desenho que eu quiser. Vou desenhar aqui um copo d'água em cima da mesa. Albano, mas tem outras ferramentas para fazer isso. Tem, eu sei que tem. Mas a gente vai começar do basicão, porque tem gente que tem que começar do basicão porque não sabe mexer. A hora que todo mundo tiver adiantadinho, a gente pode fazer o negócio ir mais rápido. Então repara, esses aqui são os processos mais básicos de desenho para a gente poder entender um pouco a interface e começar a fazer. Então, vou pedir uma atividade para vocês aí, lá no Moodle. Eu queria que vocês desenhassem uma mesa e uma cadeira no SketchUp, batessem uma foto para mim, para ver se todo mundo consegue fazer. Basicamente, a aula nossa de hoje é isso aqui. Na semana que vem, vou ensinar vocês a trabalhar com medidas e a gente vai começar a trabalhar com umas técnicas de desenho aqui no SketchUp para dar uma avançada.
tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, é só colocar aí no fórum para mim, ou mandar um e-mail, ou em alguma outra rede social minha, tá bom? Espero que fique todo mundo aí bem. Precisar, só mandar mensagem. Valeu, pessoal. Abraço, até semana que vem.